E aí, desenrolados, tudo bem com vocês? O vídeo dessa semana aqui é para falar sobre a utilização do Copilot no Excel, né? O Copilot, ele a inteligência artificial da Microsoft, acredito que a maioria já conhece, e a ideia é mostrar ele dentro do Excel, né? A gente usa ele, seja na internet ou no próprio Windows, porém tem como ele ficar integrado ao Excel, e aí a gente passa comandos mais específicos, tá? Então eu vou mostrar para vocês como obter o Copilot no Excel, como ativar e como utilizar, certo? Então vão ser 3 etapas esse vídeo. Primeiro ponto, para conseguir, tá? Eu tenho aqui, tanto na minha conta pessoal quanto na minha conta corporativa, veja só. Aqui tem minha conta corporativa e a minha conta pessoal. Na minha conta pessoal, ele continua tendo o Copilot. Tá vendo aqui? Eu vou abrir aqui, ele aparece aqui, tá aqui a base de dados, enfim, aí eu posso fazer as perguntas aqui para ele. O meu plano pessoal é esse daqui, Microsoft 365. Logo, eu entendo que vocês consigam utilizar o Copilot no Excel apenas com esse plano. Porém, eu já vi em alguns lugares que é possível comprar direto esse daqui, certo? Esse daqui que é especificamente o Copilot Pro. Tá bom? Então você está focando aqui em comprar o Copilot. Eu imagino que como o preço é mais alto, ele deve ter outros benefícios além do que utilizar dentro das ferramentas da Microsoft. Mas voltando aqui, então, eu utilizo esse plano aqui e ele me dá acesso. Um outro ponto também é que o corporativo que eu tenho, ele também me permite dar acesso. Ou seja, a empresa tem o pacote Office, entendeu? Então eu consigo utilizar, né? Se o e-mail da sua empresa é um Gmail, provavelmente você não vai ter acesso à Microsoft, né? Isso tem que ser o e-mail da Microsoft. Ah, o meu e-mail é da Microsoft, mas eu não tenho acesso ao Copilot. Então, converse com a área de TI, que provavelmente eles vão te explicar o porquê não tem, vão ativar, ou vai precisar comprar o Copilot para sua conta, certo? Mas basicamente é isso. Então, o que vocês têm que entender daqui? Preciso de um plano, tá? Eu não vou ter acesso a essa ferramenta único também de graça, né? Então, é uma ferramenta de produtividade e logo eles vão cobrar por isso. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou fechar aqui. O segundo ponto é como que eu vou ativá-lo. Se vocês repararem, eu abri aqui o arquivo, ele está ali, né? Está aqui no canto superior direito. Se eu fechar aqui a página e vou copiar aqui para a área de trabalho, é esperado que não apareça. Interessante, ele vai funcionar. Vamos ver. Mas ele vai funcionar aqui. A ideia é que não funcionasse, né? Porque ele está fora do OneDrive. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver, ele está no meu desktop. Ele está aparecendo, vou tirar o salvamento automático. Ele vai continuar assim mesmo? Ah, tá. Então corta e volta aqui. E aí, pessoal, outro ponto, além do valor, né, que você tem que pagar, tem um ponto importante. Você tem que manter o salvamento automático aqui dele. Caso eu tire isso daqui e tente usar, ele vai pedir para eu salvar. Tá vendo? Então, no caso, eu tenho que manter o salvamento automático. Então, fechou. Tive o salvamento automático, ele vai voltar a utilizar. Então, pessoal, expliquei para vocês como obter, né, que seja contratando o plano, como ativar, que basicamente o único critério aqui é estar com o salvamento automático ativo, e aí como que eu vou utilizar, certo? Primeiro ponto, eu peguei essa base de dados aqui, que é o valor do Palladium. Por que eu peguei? Achei diferente, nunca tinha trabalhado com o valor do Palladium, mas vamos trabalhar com ele aqui. Esse site é o Kaggle, tá? Eu vou deixar aqui no link do vídeo, mas aqui, ó, metais preciosos, dados e notícias, né?
de 2000 até o presente. Eu peguei isso daqui, ó, Palladium, mas tem ouro, platina e prata, certo? Peguei o arquivo, salvei em Excel, tá bom? Ele vem em CSV. Então vamos começar a trabalhar aqui. Basicamente, o que você vai fazer? Você vai fazer um comando e ele vai dar uma fórmula para você. Aí aqui, ó, vamos lá. Vamos lá. Poderia criar coluna com, uma coluna com sim e não, com sim não. O sim, não. O não para os dias que o volume é igual a zero e o sim para os demais. Chame a coluna de dias com negociação. Então, escrevi meu prompt aqui. Por que eu estou fazendo isso, né? Se vocês repararem, tem aqui, ó, volume. Basicamente, o volume ele é a quantidade de negociações naquele dia, certo? Logo, se tem zero, quer dizer que não teve negociação, tá? Basicamente, isso aqui é uma base de dados com o dia, né? O valor de abertura, o maior valor, o menor valor, o valor de fechamento, o volume negociado, a moeda, que está em dólar, e a unidade, que isso daqui é a unidade de Palladium. Imagina, deve ser onça, alguma coisa, com a unidade do ouro. E tem aqui as notícias, principais notícias. Então, eu quero uma coluna, né, que me mostre o dia que teve negociação ou não. Ele mostrou aqui, ó, se, né, a fórmula, né, então, obviamente, poderia escrever dessa forma, mas aqui ele fez de forma automática. Eu clico aqui em inserir coluna. Está aqui. Ele inseriu a coluna e manteve para mim o sim e não. Então, aqui, ó, por exemplo, o não está com zero, zero, não. Então, aparentemente está um valor legal aqui, ó. Zero de novo, não novamente. Então, ele fez a fórmula correta, né? Agora vamos fazer outra coisa. E se ele, será que ele cria um gráfico? Vamos ver também. Ó. Poderia criar um gráfico de pizza considerando a coluna dias com negociação. Vamos ver se ele vai criar, né? Eu achei ele um pouco lento, tá, pessoal? Que é opinião particular. Acho que ele demora um pouquinho. Mas aqui, ó. Ele mostrou para mim o gráfico, né? Então tá aqui. Novamente eu posso clicar aqui, ó, adicionar. Perceba que ele mostra a sugestão, mas ele não adiciona. Então você lê e avalia se é ou não aquilo que você quer. Se for, beleza, você, né, continua. Então eu vou adicionar aqui e veja como é que ele fez, né? Ele inicialmente criou uma tabela dinâmica com um sim não, fez a contagem, né? Então o básico do Excel e criou aqui o gráfico, né? O gráfico é muito básico, obviamente. A gente poderia melhorar, mas não é a ideia do vídeo. Bom que ele mostrou o gráfico. Agora vamos fazer o seguinte. Eu quero criar um gráfico de linha. Será que ele consegue? Ó? Poderia criar um gráfico de linha, considerando, eu vou colocar o eixo X, que é a parte de baixo, né? O eixo X, a coluna, acho que é timestamp, deixa eu ver. Timestamp, vamos lá. Timestamp. E o eixo Y, a coluna, vou colocar o high, que é o maior valor aqui. Normalmente eu tento ser bem específico, tá, pessoal? Eu falo o que eu preciso e quais colunas deve utilizar. E aí a questão do prompt é treinamento, é mesmo ficar tentando, perguntando, mudando um pouco a pergunta, para avaliar o que ele vai fazer, certo? E aqui eu sabia que ia dar errado, né, que eu tinha testado isso antes, mas assim, por algum motivo, ele não consegue criar esse gráfico. É engraçado, ele cria o gráfico de pizza, né? Mas o gráfico de linha, que é uma avaliação histórica, ele não consegue. E ainda ele faz uma sugestão aqui bem ruim. Ele coloca uma tabela dinâmica com uma parte sendo os valores da data, outra parte sendo os valores da coluna high. Então, assim, eu não sei o que ele entende sobre isso, mas enfim, tentei algumas vezes fazer o gráfico de linha, mas não deu certo. Ó, horrível isso daqui. Mas tudo bem. Então, ele fez aqui, né? Aí vamos voltar aqui para. Vamos abrir novamente. E, assim, vamos lá.
Ele cria novas colunas, positivo. Ele consegue criar alguns gráficos, bacana também, ajuda. Sendo que o detalhe ali do gráfico, né, as cores, os rótulos, eu acho que cabe fazer manualmente. Eu não tive uma boa experiência de tentar fazer. Na maioria das vezes não deu certo. Mas beleza. Agora o que eu reparei? Ele consegue aqui, ó a sugestão que ele deu, obter resultados de análise mais profundas usando Python. E aí vamos ver o que ele vai resultar aqui. Né? Ó, vamos lá, iniciar a análise avançada. Aí ele cria uma nova aba, certo? E obviamente aqui ele vai usar o Python, né? E novamente, como a ideia é avaliar o chat, não aprender a programar em Python, né? Então ele trouxe um data frame aqui, certo? E ele já trouxe, ele trouxe a pré-visualização da tabela, né? Se vocês repararem lá, ela tem 5.731 linhas, né? Aqui começa em zero, então aqui é a visualização do data frame. Se você tem uma noção de Python, você vai ver que isso daqui é como aparece no VS Code, no Jupyter, alguma coisa nesse sentido. E ele trouxe algumas estatísticas básicas, né? Não nem pedi, mas ele já trouxe algumas coisas. Então a gente consegue avaliar algumas coisas legais, ó. Obviamente tem dados em todas, né? Então toda a quantidade de números em cada coluna é a mesma, beleza? A média, né? Então é interessante aqui, ó, que a média é 874, ó, a média mais alta é 876, a menor, né, da coluna menor valor 871. Tem um desvio padrão bem alto, certo? Então a média é 800 e pouco, o desvio 640, então tem uma variação grande de preço, né? Aí aqui tem um mínimo e tem um máximo, aí obviamente, né? Então veja que interessante, o valor mínimo 150, o máximo 3.380. Então a gente vê que tem uma variação grande de preço do Palladio. Aí você pergunta, pô, Murilo, por que você está mostrando o Python, né? Olha que interessante. Eu vou pegar aqui uma coisa que a gente queria fazer, né? Eu pedi para ele fazer um gráfico histórico, ele não fez. Mas no Python ele consegue fazer. Ó, explorar a tendência de preço ao longo do tempo. Vamos ver o que vai mostrar. Nessa parte com Python que eu achei ele mais interessante, tá, pessoal? Ó, ele criou um gráfico, eu achei bem bacana o gráfico. Já veio com o nome aqui, ó, tendência de preço do Palladio ao longo do tempo, data, preço, e ainda colocou entre parênteses a unidade. Pô, excelente gráfico, do meu ponto de vista. Assim. Então a gente consegue, pode aumentar aqui, né? Então, veja que o Palladio aqui, ele tem um valor de 500, bateu 1.000, depois veio no valor mínimo aqui, né? Talvez uns R$ 200. Veio aí depois aqui, ó, 2008. Subiu bastante, ficou anos de parada, agora depois de... Será que foi de 2019 ali na pandemia? Aí pô, pipocou o valor e agora ele está descendo novamente. Então veja que ele fez um gráfico bacana histórico, né? Vamos ver outra análise, vamos provocar aqui, ó. Poderia criar um gráfico de coluna mostrando a quantidade de negociação por dia da semana. Eu vou colocar aqui, pô, coloque as informações, legendas, em português. É porque como o banco de dados está em inglês, não sei se pode ter alguma diferença, mas enfim, estou colocando aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Vamos aguardar um pouquinho. E é interessante aqui que a programação está sendo em Python, né? Então não fiz uma linha de código, mas aí ele falou que deu um erro aqui. Examinando a fórmula, o erro ocorreu, enfim, falou algumas coisas de erro, mas está aqui o gráfico, olha que bacana. Aí aqui, ó, isso aqui já é uma análise bem interessante. Então, além de eu conseguir avaliar aqui historicamente o valor do Palladio, eu consegui ver também, ó, ele trouxe aqui dia da semana. Olha que interessante. O dia que tem mais negociação é na quarta-feira. Tá vendo? Sábado e domingo não tem negociação. Então, veja que o pessoal começa aqui na segunda de forma modesta, terça, mais ou menos, quarta tem um pico, quinta reduz, sexta negocia menos. Então, sei lá, se alguém perguntar qual que é o dia que eu poderia negociar Palladio mais facilmente? Quarta-feira, entendeu? Quarta-feira, provavelmente, você vai ter muito mais volume negociado, logo você pode comprar ou vender um volume maior. Aqui é uma análise interessante.
né? Aqui é a mesma coisa, consigo historicamente avaliar, né, o valor. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é como utilizar aqui o Copilot, né? Concluindo, eu vou ter um gasto, né, eu vou ter um investimento para fazer isso, seja da empresa ou seja pessoal, mas tem uma assinatura, né? Ele vai, de fato, aumentar minha produtividade e, pelo que eu percebi aqui, ele é mais poderoso usando Python. Tá? Então, aparentemente, se a gente consegue fazer algumas análises muito rápidas, utilizando o Copilot, porém pedindo para ele fazer as análises em Python. E ele vai fazer aqui uma aba com todas as análises. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia é que toda semana tenha alguns vídeos novos, tá bom? E é isso. Grande abraço e até a próxima.